Olá pessoal, esse vídeo irá falar sobre a censura durante o regime militar, especificamente a censura da imprensa no período de 68 a 78, que é exatamente o período do AI-5, a parte mais rígida do regime militar. Ele procura responder algumas questões que foram levantadas no vídeo do Bernardo Kister sobre censura e também de Olavo de Carvalho. Eu vou baseado nesse vídeo nesse livro aqui, da Anne-Marie Smith, Um Acordo Forçado. Bom, a autora, né, ela defende a tese de que a censura, na verdade, ela acabou sendo aceita pela imprensa. Né? A imprensa acabou incorporando o mecanismo de censura na sua rotina. Né? Então, isso acabou sendo assimilado. Né? Não houve uma ruptura total do governo com a imprensa. Né? Os jornais continuaram existindo, mesmo tendo, eventualmente, saindo uma notícia contrária ao governo. A ação do governo era no sentido de prender o jornalista, caçar a edição específica, mas não especificamente fechar o jornal. Né? Então, a censura prévia, né, aquela que tinha um censor na redação do jornal, isso se restringia aos veículos de maior circulação, que tinha mais impacto. Né? Então aí você tinha o censor instalado no estado de São Paulo, houve um censor de 72 a 75, na revista Veja, no Pasquim, no jornal O São Paulo, da Igreja Católica, no jornal Opinião, no jornal Movimento, Tribuna da Imprensa. Bom, na matéria do estado de São Paulo, né, os censores vetaram quase 1.000 reportagens, matérias, e que o jornal ocupava colocando poesia de Camões. Tá? Então, o regime militar ele se ocupava de manter um certo ar de legitimidade. Né? Então, você tinha Congresso, você tinha Constituição, você tinha eleições e você tinha imprensa. Né? Então, havia o interesse de manter essa aparência de normalidade. O governo não admitia que fazia censura. Né? Ao contrário de outros regimes, por exemplo, em Portugal, com Salazar, você nos jornais você indicava que aquele jornal havia sido aprovado pelo comitê censor. Havia um imprimatur para isso, né, autorizando a divulgação. E o Franco, na Espanha, também fez algo parecido. Aqui no Brasil, o senador Nelson Carneiro, do MDB, em 73, chegou a propor uma lei nesse sentido, que constasse das edições. Essa edição foi aprovada pelos censores do Departamento de Polícia Federal, mas o governo não aceitou essa proposta. Tá? Bom, o Correio da Manhã, um exemplo, né, de um jornal que sofreu a censura, ele era favorável ao regime no começo. Né? Quando teve o golpe militar, 31 de março, a edição de 1º de abril, lançou editoriais de basta, fora, favoráveis ao golpe. Né? Mas, rapidamente, essa coisa inverteu. O jornal passou a ser crítico das medidas que não aprovava, entre as quais a censura. Isso levou ao redator Carlos Heitor Coni a pedir demissão do jornal. Tá? Algumas edições do jornal foram apreendidas, foi feita a ocupação policial da redação, até atentado à bomba na sede, houve perda de financiamento do governo. Isso acabou levando ao jornal ser fechado em 69. O Olavo de Carvalho sustenta que muitas das imprensas, chamada imprensa nanica, né, a imprensa alternativa, né, que não eram os grandes jornais, né, as pequenas redações, elas eram financiadas pelo comunismo internacional. O Olavo de Carvalho não dá evidências disso, né, ele não dá provas disso. Né. Os mecanismos de financiamento, né, para a grande imprensa, pesava muito a publicidade do governo. Né. O Correio da Manhã, 36% da receita vinha de publicidade do governo. Né. Mas isso não era o caso das publicações alternativas. Né. Então elas procuravam mecanismos de financiamento. Né. Um mecanismo, a Comissão da Verdade de Rubens Paiva de São Paulo apurou no jornal Movimento, né, que ele foi criado em 75 por jornalistas e deputados
ligados ao PMDB, ao MDB da época, né? E é um jornal que não tinha patrocínio, né? Ele quase não tinha publicidade e a renda era praticamente em função da venda dos jornais. 90% da renda do jornal vinha da venda do próprio jornal. E venda também de ações que eles vendiam para pessoas que quisessem patrocinar o jornal. Tá? Opinião foi um jornal que foi financiado por um empresário nacionalista, o Fernando Gasparian, e foi dirigido pelo jornalista Raimundo Pereira. Ele contava com vários colaboradores, né? O Antônio Cândido, o Antônio Calado, o Celso Furtado, Assir Ribeiro, Paulo Francis, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Milô Fernandes, o Nelson Werneck Sodré, que assinava como César Correia, né? Porque ele era membro do Partido Comunista, e Otaviani. Tá? Bom, a censura e o confisco dos jornais, que acontecia de você confiscar uma edição, particularmente do jornal, ela tinha impacto direto nas vendas. Tem um gráfico aqui na página 108 que a autora mostra um gráfico em que você vê que à medida que as matérias são censuradas, quanto mais matérias censuradas, o que se observa é uma queda nas vendas nos dias seguintes, né? Então, conclusão, o leitor não gosta de um jornal mutilado, ele acaba não comprando. Então, a censura ela acabava impactando na venda do jornal. Tá? Bernardo Kuczynski, né, que foi colaborador do Opinião e um dos fundadores do jornal Movimento, ele estima que cerca de 150 periódicos surgiram no período de 64 a 80. Tá? Bom, uma forma de censura, uma é aquela que eu falei, do censor instalar na redação do jornal, mas isso se dava em uma meia dúzia de jornais que isso acontecia, né? A maior parte dos jornais não tinha esse censor lá dentro, né? Essa censura vinha, um mecanismo que acontecia, era na forma de bilhetes. O jornal aparecia um policial se dizendo membro do governo e com um bilhete dizendo que a tal notícia não era para aparecer na edição do jornal. Né? Walter de Góes narra que muitas vezes os jornalistas da redação do jornal eles tomavam conhecimento da notícia a partir desses bilhetes. Né? Então isso dá um efeito curioso. Né? Você tentando inibir a notícia, você acabava informando os jornalistas. Esses bilhetes ficaram famosos, o Jornal do Brasil e o Folha de São Paulo, eles chegaram a catalogar vários desses bilhetes. Né? Paulo Marconi publicou um livro onde ele analisou aí centenas desses bilhetes de diversos tipos de matérias que foram censuradas, cortadas. Né? A gente pode listar, por exemplo, o vazamento de um oleoduto, né? Foi matéria que foi cortada. A censura sobre o surto hemorrágico em cidades, como por exemplo São Paulo, em Altamira, né? O surto de meningite em São Paulo, em 74, também foi censurado. Então isso não se restringia a matérias diretamente políticas, né? Ou comunistas, ou alguma coisa assim. Bom, no AI-5, quando foi programado, né, em 13 de dezembro de 68, né, nesse momento, vários jornais foram proibidos de circular. O Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, o País foi retirado das bancas, e assim se fez várias intervenções no sentido de controlar a imprensa. Né? O Olavo de Carvalho ele cita que algumas matérias acabavam sendo publicadas mesmo tendo sido censuradas. Né? E isso está correto. Esse livro da Ana Maria Smith, ela dá exemplos disso. Né? Muitas vezes o jornalista enviava a matéria várias vezes para acabar sendo aprovado para censura. Algumas vezes acabava aprovando, outras não. Né? Aqui tem um exemplo de Argemiro Ferreira, diretor da Opinião, que depois que Raimundo Pereira saiu para fundar o movimento, lembra-se de haver apresentado artigos com tanta frequência que às vezes vinham nota do censor com um rabisco na margem. Olha, não manda esse aqui de novo. Tá? Uma outra artifício que a autora fala é que muitas vezes uma matéria censurada num jornal que tinha lá o censor
né, da censura prévia lá na redação, eles mandavam essa notícia para um jornal alternativo publicar, né? Isso também acontecia. Um caso interessante aconteceu com o jornal Opinião, né? Ele tinha uma matéria que enviou para a censura, mas a censura demorou a responder lá em Brasília, demorou a responder se autorizava ou não a matéria. Como eles não viam a resposta, eles resolveram publicar a matéria assim mesmo, né? E aí no dia seguinte a polícia invadiu a redação, prendendo o diretor, né? Porque não deveria ter publicado sem esperar a resposta. Mais tarde, essa resposta veio do censor autorizando a matéria, considerando ela sem problemas. Então, o jornal Opinião, ela tinha uma prova, né, cabal de que a censura existia, né, uma prova documentada que essa censura existia. Então, eles entraram na justiça, alegando que a lei em vigor, a Lei 1077, ela falava de censura em livros, em publicações, mas não especificava a possibilidade de censura política nos jornais, né? Então, essa censura, na visão desses jornalistas, seria ilegal, né? O ministro da Justiça interviu no processo, alegando que ele tinha que ser julgado pelo AI-5 e não pela Lei 1077, tá? E no final das contas o tribunal concordou que o jornal tinha razão. Mas não adiantou, porque o presidente Médici ele usou dos poderes do AI-5 e anulou a decisão do judiciário, tá? Bom, também teve episódios de bombas nas redações, eu já falei do Correio da Manhã, também teve bombas no Jornal Opinião, Tribuna da Imprensa, o Estado de São Paulo, Hora do Povo, Voz da Unidade, no Correio-Jornal, bomba na sede da ABI, tá? E houve também expurgos, né? Ou seja, jornalistas, já falei que o Heitor Coni saiu da redação, mas houve também a saída do Mino Carta, que deixou a Veja, Cláudio Abramo, que deixou a Folha de São Paulo, Alberto Dines, que deixou o Jornal do Brasil, tá? Então, por pressão dos agentes do governo para que esses redatores saíssem, né? É interessante que tem na biografia do Roberto Tivita, né? Ele narra a saída do Mino Carta da revista Veja, supostamente por pressão do ministro da Justiça Armando Falcão, em troca de um empréstimo que o jornal estava precisando da Caixa Econômica, né? Só que o Roberto Tivita ele não endossa essa versão. Ele diz que palavras dele, né? Quem cortou a cabeça do Mino foi ele mesmo. Mino, com sua postura irracional, incapaz de aceitar qualquer tipo de moderação. Nós queríamos o caminho do bom senso. O jornal estava pressionando o Mino Carta a abandonar essas críticas ao regime, né? Notícias desfavoráveis ao regime, ou seja, estava querendo seguir a recomendação da censura, né? E o Mino Carta não aceitou esse tipo de coisa. E aí gerou conflito de interesses, né? Então, conclusão. Bom, não há referência para você afirmar que a imprensa alternativa recebia financiamento de comunistas do estrangeiro. Não há essa evidência. A ditadura, mesmo na fase mais rígida, ela permitiu que esses jornais existissem, inclusive que fossem criados novos jornais alternativos, né, críticos ao sistema. Por exemplo, o Pasquim foi criado em 69, em pleno AI-5, né? Houve uma grande repressão na imprensa, seja através de expurgos, prisão de jornalistas, edições apreendidas, a autocensura, a censura prévia com o redator, o censor na redação do jornal, e até mesmo bombas foram registradas, né? Tudo isso criava um clima de muita apreensão entre os jornalistas, né? Ninguém se sentiria confortável em fazer a sua matéria, né? Então havia obviamente um clima de restrição, né? na liberdade de informação. O regime sustentava que não havia censura numa tentativa de se legitimar perante a sociedade, né? Mantendo formalmente
as instituições democráticas em funcionamento. Então, é isso. Então, obrigado.